Amigos e amigas do Museu do Gibi, vamos conhecer tudo sobre o meu mundo. Mas antes se inscreva no canal para ficar sempre atualizado em nossos gibis e nas curiosidades dos quadrinhos. Asgard. Na mitologia, Asgard, em nórdico antigo, Asgard é o reino dos deuses. Os Aesir, na mitologia nórdica, mundo separado do reino dos mortais. Midar. Asgard era, originalmente, conhecido como Godein, o repouso dos deuses, pois os primeiros investigadores da mitologia confundiram o nome do mundo dos deuses com o seu castelo mais importante. Neste caso, Godein se tornou Asgard em muitas fontes históricas. Mitologia. Os muros que cercam Asgard foram construídos por um gigante, identificado frequentemente e equivocadamente como Hrimthurs. Como pagamento por seu trabalho, ele deveria receber a mão de Freyja em casamento, que é uma das deusas mais belas e também deusa da fertilidade, do sol e da lua. O acordo só valeria desde que o trabalho fosse terminado dentro de 6 dias. O gigante possuía um cavalo muito rápido e forte. Odin, que temia a perda das massas douradas da juventude, ameaçou matar Loki se ele não salvasse os deuses do trato. O trapaceiro transformou-se em uma égua e no último dia do acordo ele foi ao local e seduziu o cavalo mágico do gigante, Svadilfari. Deste modo, o trabalho não foi terminado a tempo e os deuses conseguiram evadir-se do pagamento. Loki, em compensação pela distração do cavalo do gigante, pariu Sleipnir, o cavalo de 8 patas que posteriormente foi dado a Odin como um presente. O guardião de Asgard é Heimdall. A planície de Hilda é o centro de Asgard. Os Aesir encontram-se lá para discussão de temas importantes. Os deuses masculinos reúnem-se em um salão chamado Gladsheim, e as deusas em um salão chamado Vingolf. Eles também encontram-se diariamente no El of Urd, abaixo de Yggdrasil. Asgard. Marvel Comics. Asgard é um reino fictício dentro do universo Marvel baseado em Asgard da mitologia nórdica e é lar dos Asgardianos e de outros seres da mitologia citada. Asgard apresenta proeminência nas histórias do deus nórdico Thor. Atualmente existe a Nova Asgard, que fica em Tonsberg, na Noruega. De acordo com a lenda asgardiana, no início não havia nada, mas há tempo 2 mundos surgiram em lados opostos do vácuo. O para o norte foi chamado de Niflheim, um mundo de nuvens e sombras em cujo centro surgiu a fonte Vergelmir, a partir da qual fluíram 12 rios de gelo. O para o sul foi chamado de Muspelheim, que fervilhava com rios de fogo. Eventualmente, o Arquente do Sul esculpiu o gigante de gelo Ymir do Gelo no norte. Ymir se tornou o pai de todos os gigantes, e sua vaca Audumbla lambeu do gelo do primeiro Asgardiano, Bori. Bori teve um filho chamado Bor, que se casou com a giganta Bestla. Bor e Bestla tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Vé, que eram conhecidos como os Aesir. Odin e seus irmãos cresceram odiando os gigantes e mataram Ymir, e seu sangue formou um grande mar. Odin e seus irmãos, então, levantaram o corpo de Ymir do mar e criaram Midgard, entre Niflheim e Muspelheim. Com os ossos de Ymir eles criaram as montanhas, e com os cabelos eles criaram as árvores. Eles, então, levantaram o crânio de Ymir sobre 4 pilares para criar os céus. Dentro do crânio, continham faíscas de Muspelheim, que tornaram-se o sol, a lua e as estrelas. Quando Midgard estava completa, Odin e seus irmãos criaram um lar para eles acima que chamaram de Asgard. Entre os 2 mundos, eles estenderam uma ponte do arco-íris e a chamaram de Bifrost. Uma vez por ano, Odin deve realizar o sono de Odin para recuperar sua força. Durante este tempo, Asgard fica vulnerável a ataques de seus muitos inimigos, principalmente do filho adotivo de Odin, Loki. Loki primeiro assume o comando de Asgard durante o sono de Odin usando seu direito como filho de Odin antes de Thor poder reclamar, mas fugiu quando Asgard foi invadida por Mangog. Loki depois usurpou o trono de Asgard tomando o anel de Odin, mas fugiu novamente quando Asgard foi invadida pelo demônio do fogo Surtur. O trono de Asgard mais tarde passou para Thor, depois de Odin ser morto em batalha por Surtur quando o demônio invade Midgard. Foi profetizado que Loki levaria os inimigos de Asgard a um conflito final conhecido como Ragnarok, o que levaria à sua destruição. Isso veio a acontecer quando Loki obtém a forja que criou Mjolnir e cria novos martelos de Uru para o seu exército. A integridade de Asgard e seus habitantes foi destruída na batalha resultante. Depois do Ragnarok, Donald Blake desperta Thor do vazio da não existência. Thor retorna a Midgard e reconstrói Asgard em Broston, Oklahoma, comprando a terra com o ouro do tesouro. Thor vai restaurar os Asgardianos, que renasceram em corpos de homens e mulheres mortais. O local de Asgard em Midgard faz da cidade um alvo durante a invasão secreta pelos Skrulls, liderados pelo Super Skrull chamado Matador de Deuses, cujos poderes eram os de Tundra, Titânia, Vulcana e Batriash. Os alienígenas são repelidos pelo aliado de Thor, Beta Raio Bill. Asgard é destruída mais uma vez depois de Norman Osborn assumir o controle da SHIELD após a invasão Skrull,
buscando expulsar Asgard do solo norte-americano como um esforço para consolidar o poder. Osborn leva os Vingadores Sombrios a uma invasão a Asgard conhecida como Cerco. As forças invasoras são derrotadas com a ajuda dos Vingadores reunidos, apesar de Asgard em si ser derrubado pelo Sentinela. Imediatamente após o cerco, Thor reergue o observatório de Heimdall sobre a Torre Stark como sinal de solidariedade a Midgard e apresso pela ajuda dos Vingadores. Thor restaura Odin ao trono quando os 9 reinos são invadidos pelos Comedores de Mundo. No entanto, após Thor e o irmão de Odin há muito esquecido, matarem uns aos outros em batalha durante o evento Fear Itself, Odin passa o controle de Asgard para Vanir, lideradas pela mãe de todas, um triunvirato de divindades femininas consistida de Freya, Gaia e Iduna. 10 É a empresa de Tony Stark, Resilient Stark, então reconstrói Asgard sobre Broston, Oklahoma, onde é rebatizada como Asgardia.